tudo bem? Sou Maria Isabel Dias Batista, pedagoga e pesquisadora do LEPED. Nesse vídeo quero falar com você sobre dois conceitos que a gente precisa distinguir e distanciar para entender o referencial da inclusão. São eles diferença e diversidade. Na diferença, a gente está falando de características que são internas, profundas da nossa vida interior. Como a gente aprende, como a gente sente, como a gente vive, como a gente pensa. Já na diversidade, a gente está falando de características externas, visíveis, que podem ser mensuradas até. Ou seja, a nota que a gente tira na prova, o nosso comportamento em sala, a nossa raça, a nossa religião, a cor do nosso cabelo e possivelmente até uma deficiência que a gente tenha. Ocorre que na educação em geral, a gente adota sentidos equivocados para esses conceitos e os temos como iguais, quando na verdade eles não são. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando da ideia da diferença e não da diversidade. É importante a gente frisar isso. Os autores que sustentam a nossa posição no LEPED são vários, mas eu destaco aqui a professora Maria Tereza Mantuan, que nos fala da filosofia da diferença, da inclusão. Nicolas Bourboulhes, que traz essa distinção entre diferença e diversidade. Gilles Deleuze, que nos fala da filosofia da diferença. Tomás Tadeu da Silva, que trabalha identidade e diferença. E Jacotot, que nos fala que o professor não é capaz de controlar a aprendizagem do aluno. Isso é uma ideia bastante interessante e revolucionária. Eu recebi a solicitação de uma coordenadora pedagógica de uma escola estadual aqui da região. Ela me pediu para dar sugestões para ajudar uma professora de ciências para ela poder ver os seus alunos de um modo diferente. Ela está tendo muitos problemas com eles na sala. A coordenadora disse assim, que a professora está com uma turma de 7º ano, com 28 alunos em sala, sendo 3 deles com deficiência intelectual. E que em reunião com a coordenação, a professora disse assim, não tem como a gente pensar na mesma aula para todos os alunos, porque eu tenho que dar mais atenção aos alunos com deficiência, os que são os alunos mais diferentes. A gente não pode negar isso. Então, eu pensei em trazer esse caso para a gente pensar como a gente pode ajudar essa professora. Bom, uma das possibilidades é a gente trabalhar em momentos de formação dessa professora com seus colegas, entrar em contato com essas ideias da inclusão, esses autores que eu citei, e com esses conceitos de inclusão, de diferença, separando-os da ideia da diversidade e como, a partir desses conceitos, a gente modifica a nossa prática pedagógica. Então, vamos ver, uma prática pedagógica baseada na diversidade. Como ela é? Ela pensa mesmo numa mesma aula para todos os alunos, ela quer salas homogêneas, ela separa os alunos em grupos iguais. Para esse tipo de visão da diversidade, a diferença parece que é um atributo que vem em primeiro lugar, mesmo antes do próprio aluno. Porque a deficiência é uma questão visível. Então, dentro desse tipo de pensamento, na diversidade a gente tenta controlar aquilo que a gente pode ver. Então, a nota do aluno, o comportamento do aluno, as respostas na prova, o aprendizado. Acontece que a inclusão rompe com todas essas ideias e a prática pedagógica se transforma. Por quê? A gente começa a trabalhar com a diferença. E uma prática pedagógica baseada na diferença, ela propõe atividades diversificadas na sala de aula. Não existe uma mesma aula para todos os alunos. Existem diferentes formas de propor atividades para que todos possam se apropriar do conteúdo de diferentes maneiras. Então, enfim, tem vários exemplos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o pensamento inclusivo a partir da diferença, pensa na sala como um todo, mas compreende que cada aluno tem as suas especificidades. Então, não há essa busca pela homogeneidade na sala.
essa busca por grupos iguais. Porque o professor, nessa concepção, sabe que a diferença está presente e está em todos nós. A diferença se refere às características que a gente não pode ver, medir, controlar, como eu falei anteriormente. E ela é uma das características do aluno e não o define a princípio. Então, isso porque todos são capazes de aprender segundo suas especificidades no referencial inclusivo. Então, penso que esse é um caminho interessante para ajudar essa professora. Espero que esse vídeo tenha colaborado com suas pesquisas, seus estudos. Obrigada. Até!